Na madrugada fria de 26 de abril de 1986, o mundo não fazia ideia do destino traçado para Chernobyl. A cidade de Pripyat, ainda adormecida, estava prestes a ser palco de um dos eventos mais catastróficos da história moderna. O silêncio da noite era profundo, apenas interrompido pelo ocasional som de passos distantes e o sussurro do vento. A cidade soviética, envolta em silêncio, abrigava um gigante adormecido, a usina nuclear. Esta estrutura imponente, com seus reatores poderosos, era um símbolo de progresso e inovação tecnológica. Os moradores de Pripyat, muitos dos quais trabalhavam na usina, confiavam na segurança e na estabilidade que ela representava. As luzes da central brilhavam, um farol na vastidão ucraniana. A usina, com suas luzes cintilantes, parecia uma fortaleza de energia e esperança. No entanto, por trás dessa fachada brilhante, havia falhas ocultas e perigos iminentes que ninguém poderia prever. Ninguém podia imaginar que, em poucas horas, a noite seria rasgada por um clarão. Um clarão tão intenso que transformaria a noite em dia, trazendo consigo uma onda de choque que seria sentida a quilômetros de distância. A explosão não só iluminaria o céu, mas também revelaria as vulnerabilidades e os riscos associados à energia nuclear. O pior desastre nuclear da história estava prestes a acontecer, deixando uma cicatriz indelével no coração da Ucrânia e na memória da humanidade. A devastação que se seguiu foi inimaginável, com reatores destruídos e radiação se espalhando pelo ar. A cidade de Pripyat, outrora vibrante, tornou-se uma cidade fantasma em questão de horas. O silêncio da noite seria brutalmente interrompido. O som da explosão ecoou pela cidade, acordando os moradores em pânico. As sirenes começaram a soar, e a tranquilidade da noite foi substituída por caos e confusão. O estrondo da explosão, o medo, a fuga desesperada. As pessoas corriam pelas ruas tentando escapar da radiação invisível que agora ameaçava suas vidas. A evacuação foi caótica, com famílias sendo separadas e a incerteza pairando no ar. Chernobyl, um nome que ecoaria para sempre como sinônimo de tragédia. A cidade e a usina tornaram-se símbolos de falhas humanas e dos perigos da energia nuclear. Monumentos e memoriais foram erguidos para lembrar o mundo do que aconteceu naquela fatídica noite de abril. Uma história de falhas humanas, de coragem inabalável e de consequências devastadoras. Os bombeiros e trabalhadores que responderam ao desastre mostraram uma bravura incomensurável, enfrentando a radiação mortal para tentar conter a catástrofe. Suas ações heróicas, embora muitas vezes fatais, salvaram incontáveis vidas e evitaram uma tragédia ainda maior. Chernobyl permanece como um lembrete sombrio dos riscos que a humanidade enfrenta quando brinca com forças além de seu controle. Antes de continuarmos, você já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreva e deixe seu like. Muito obrigado, isso nos ajuda muito. A usina nuclear de Chernobyl, um símbolo do poderio soviético, erguia-se imponente. 4 reatores nucleares pulsando energia, alimentando a grande máquina da União Soviética. Localizada próxima à cidade de Pripyat, a usina representava o progresso, o futuro. Trabalhadores, engenheiros, vidas entrelaçadas pelo destino da energia nuclear. A promessa de energia barata e abundante, um trunfo para a nação. Mas por trás da fachada de prosperidade, Chernobyl guardava um segredo mortal. Falhas de projeto, falta de segurança, uma bomba relógio prestes a explodir. Naquele fatídico dia 26 de abril, um teste de segurança rotineiro se transformou em um pesadelo. O que deveria ser uma simples verificação de sistemas, rapidamente se tornou uma sequência de eventos catastróficos que ninguém poderia prever. Uma série de erros humanos combinados com falhas de projeto culminaram no desastre. Os operadores, sem saber,
desativaram sistemas de segurança cruciais, acreditando que estavam seguindo procedimentos corretos. A temperatura do reator 4 aumentou descontroladamente. Os indicadores mostravam leituras alarmantes, mas a gravidade da situação ainda não era totalmente compreendida. O núcleo superaquecido, uma fornalha atômica prestes a se romper. A pressão interna aumentava a cada segundo, transformando o reator em uma bomba relógio. À 1h23 da manhã, a primeira explosão. Um estrondo ensurdecedor que sacudiu a terra e fez o chão tremer. O teto do reator se estilhaça, lançando no céu uma coluna de fogo e fumaça. A radiação começou a se espalhar rapidamente, contaminando tudo ao redor. Um clarão visível a quilômetros de distância. A explosão iluminou o céu noturno, transformando a noite em dia por alguns instantes. A cidade de Pripyat, ainda adormecida, desperta para o terror. Os moradores, sem saber da gravidade do acidente, começaram a sentir os primeiros efeitos da radiação, enquanto a cidade se preparava para um dia que mudaria suas vidas para sempre. O chamado ecoou na noite, urgente e aterrorizante. Era um pedido de socorro que não podia ser ignorado. Um grito de desespero que exigia uma resposta imediata. Na escuridão da noite, o som do telefone tocando era um presságio de perigo iminente. Bombeiros, paramédicos, heróis anônimos correndo em direção ao inferno. Cada segundo contava, e a adrenalina corria em suas veias enquanto se preparavam para enfrentar o desconhecido. Eles sabiam que suas ações poderiam significar a diferença entre a vida e a morte para muitos. O brilho sinistro da radiação. Um inimigo invisível e letal. A ameaça era real e palpável, mesmo que não pudesse ser vista a olho nu. A radiação, com seu brilho traiçoeiro, representava um perigo que poucos compreendiam completamente. Sem saber ao certo com o que se deparavam, lutaram contra o fogo e a morte. O calor intenso e a fumaça densa tornavam cada movimento uma batalha. Mas eles não hesitaram, avançando com determinação e coragem, a primeira linha de defesa contra o inimigo invisível. Equipados com trajes de proteção, eles enfrentaram o perigo de frente, sabendo que cada passo poderia ser o último. Mas a missão era clara: proteger e salvar vidas, arriscando suas vidas para conter o incêndio e proteger a população. Cada gota de suor, cada respiração ofegante, era um testemunho de sua dedicação e bravura. Eles sabiam que o risco era grande, mas a necessidade de agir era ainda maior. Homens e mulheres que enfrentaram o desconhecido com coragem, sem saber que estavam se sacrificando por um bem maior. Suas histórias de heroísmo e sacrifício são um lembrete eterno do que significa ser verdadeiramente corajoso. Eles não buscavam glória, apenas a chance de fazer a diferença em um momento de crise. A notícia do desastre se espalhou como um rastilho de pólvora. Chernobyl, um nome até então desconhecido, agora ecoava em todos os cantos do planeta. A cortina de ferro não conseguiu conter a nuvem radioativa. A Europa, a Ásia, o mundo em alerta máximo, medo, incerteza e a sombra da contaminação. Governos tomando medidas drásticas, estoques de iodo se esgotando, alimentos sendo descartados. O mundo se unia diante da ameaça invisível. Uma área de 30 quilômetros ao redor da usina, transformada em um deserto humano. Pripyat, a cidade fantasma, abandonada às pressas. Casas, escolas, hospitais, lembranças congeladas no tempo. A zona de exclusão, um lembrete constante da tragédia. A natureza, lentamente, reclamando seu espaço. Animais selvagens vagando pelas ruas desertas. Um ecossistema único, moldado pela radiação. Um laboratório a céu aberto para estudar os efeitos a longo prazo da contaminação. O legado de Chernobyl, uma ferida que se recusa a cicatrizar. Milhares de pessoas expostas à radiação,
carregando em seus corpos as marcas invisíveis da tragédia. Câncer, doenças respiratórias, problemas de tireoide, um preço alto a se pagar. As crianças de Chernobyl, vítimas inocentes da catástrofe, nascidas com malformações, sofrendo com doenças crônicas. Um lembrete constante do impacto devastador da radiação sobre a saúde humana. Em meio à tragédia, histórias de coragem e abnegação. Os liquidadores, heróis anônimos que arriscaram suas vidas para conter o desastre, trabalhando em condições extremas, expostos à radiação letal, para limpar a zona de exclusão. Médicos, enfermeiros, cientistas, todos dedicando suas vidas para salvar vidas e minimizar os efeitos da catástrofe. Um exemplo de solidariedade humana diante da adversidade. Chernobyl. Um marco na história da humanidade. Um lembrete constante dos perigos da energia nuclear e da importância da segurança. A necessidade de aprender com os erros do passado para evitar que tragédias como essa se repitam. Chernobyl. Um símbolo de resiliência, da capacidade humana de superar desafios. Um convite à reflexão sobre nossa relação com o meio ambiente e a busca por fontes de energia mais seguras e sustentáveis.